Saudações históricas! Sejam muito bem-vindos a mais um Minutos de História. Falando aqui, professor Eduardo Compre. Assunto de hoje, o Império Napoleônico e o Congresso de Viena. Bora lá! Bom, Napoleão Bonaparte ele tinha uma máquina de propaganda a seu favor, onde mostrava ele como um grande conquistador, um grande imperador e também uma pessoa que seguiria as leis, ou seja, um grande legislador. Só que Napoleão não era apenas bem visto pela sociedade. Ele tinha os seus opositores que desfiguravam ele através de jornais e de panfletos, mostrando Napoleão como uma pessoa que gostava de ser bajulado, uma pessoa que tinha amizade com os ratos e até mesmo que ele fosse o perfeito filho do diabo. Napoleão Bonaparte chega ao governo justamente usando a burguesia. Napoleão usava as pessoas e era usado pela burguesia, tanto que no dia 18 de Brumário, ele dá um golpe de Estado. Esse golpe de Estado estava relacionado com a estabilidade social da França. Ele recebe o apoio da burguesia e ele utiliza o exército para conter as revoltas e se torna cônsul, com plenos poderes sobre o Estado francês. Nesse período do consulado, ele estabelece a Paz de Amiens, em 1802, onde ele estabelece uma trégua entre França e a Grã-Bretanha. Dessa maneira, ele controla a crise, apoia a economia, apoia a criação de fábricas e estabelece também em 1801 a Concordata. Nessa concordata, ele vai justamente nomear os bispos, então o clero vai se tornar um clero estatal. Consulado. Então Napoleão vai ser coroado cônsul através de um plebiscito. A maioria aprovou a substituição do consulado pelo império, então ele se transforma em um imperador. Após isso, no período imperial, existia um temor da Grã-Bretanha. Os britânicos temiam duas coisas. Primeiro, a concorrência nos mercados consumidores europeus dos produtos franceses. E também que a Revolução Francesa servisse de exemplo e inflamasse a população inglesa. Tanto que, para isso, ele vai estabelecer o bloqueio continental. Bloqueio esse que foi a estratégia para vencer a Inglaterra através da economia. Porém, Napoleão ele vai tentar invadir a Rússia, só que a Rússia tinha uma tática chamada de tática da terra arrasada. Napoleão Bonaparte perde, portanto, esta guerra e vai estabelecer então um tratado, o Tratado de Fontainebleau em 1814. Napoleão então abdica ao trono e vai ser exilado na ilha de Elba. Porém, ele retorna. Ocorreu um fato em que os soldados do 5º Batalhão, ele disse o seguinte: eu sou vosso imperador, reconhecei-me, se entre vós um soldado que queira matar o seu imperador, aqui estou. E aí Napoleão então vai participar da Batalha de Waterloo e ele vai perder esta Batalha de Waterloo. Vão estabelecer, portanto, o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena vai ocorrer a reorganização do mapa político da Europa e o princípio da legitimidade, ou seja, os monarcas, os líderes, os governantes que existiam antes do Império Napoleônico voltariam então a ser os mesmos. Muito bom, esse foi a nossa pequena videoaula sobre o Império Napoleônico e o Congresso de Viena. Até mais!